Bacana. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar nossos estudos então. Nosso amigo Marx e o materialismo, certo? Agora, de onde surgiu esse termo belíssimo materialismo? Olha só, o Marx, como nós já vimos na nossa última aula, foi um camarada que estudou fortemente o Hegel, beleza? Lembrando, Marx, século XIX, beleza? Estudou muito fortemente o nosso amigo Hegel. E a dialética, né? Que é aquela questão de tudo se desenvolve. Ih, minha mãe vai brigar porque a gola da camisa está desgarçada aqui. Mas enfim, então o Hegel diz que tudo se desenvolve, né, na natureza, na história, na sociedade, a partir do método dialético, tese, antítese e síntese, que a gente já viu que para o Marx é representado pelo a tese, né? É a burguesia, a antítese, ou seja, o contrário da tese, é o proletariado, e a síntese seria uma sociedade justa e igualitária, que nós podemos chamar de socialismo, beleza? Ok? Então, nosso amigo Marx. Então, a partir do estudo do Marx em relação ao nosso amigo Hegel, ele observa que a sociedade também se desenvolve dessa forma, nesse formato aqui, tese, antítese e síntese, né? Então, olha só como é que fica. A tese para o Marx é a burguesia, ou seja, é quem está vigente, é quem já está no poder, quem está mandando, certo? A antítese, ou seja, o contrário à tese, o contrário à burguesia, é o proletariado, certo? E a síntese é uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, sem exploração, beleza? Agora, como que aconteceria essa síntese? Como? Seria a partir de uma revolução, de acordo com Marx. Como se faz essa revolução, JL? É a partir de... Tudo começa com a greve, certo? Os trabalhadores fazem greve e aí os patrões começam a perder dinheiro. Por que perder dinheiro? Os trabalhadores não produzem, certo? E a gente não pode esquecer, senão está apertando, a gente não pode esquecer que para o nosso amigo, o nosso amigo Marx estuda uma realidade de trabalho que a gente pode chamar de fabril, não é febril, né? O que é essa realidade fabril? É a realidade de fábrica, certo? Então é de indústria. Então na indústria é fundamental que a gente observe que o trabalhador depende muito do patrão, certo? Se o trabalhador, que é o que fornece a mão de obra, né, que nós já vimos, não tiver o patrão que fornece os meios de produção, que é a forma dele trabalhar, ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele não come, beleza? Então é por isso que o Marx observa que a sociedade é dividida nesses dois polos, e esses dois polos são divididos a partir do trabalho. Então o trabalho é um termo fundamental para o nosso amigo Marx, ok? Porque ele divide essas duas classes, tranquilo? E lembrando, tem muita gente que critica, o Marx falou do trabalho, mas ele mesmo nunca trabalhou. O Marx não era da classe operária, né, cara? O Marx era um pensador, ele era um teórico, certo? E é uma crítica que me parece bastante válida, que muita gente faz, né? Essa questão dos teóricos que querem salvar a sociedade guiando a massa, né? Parece um pouco arrogante, né? Mas enfim, a gente não pode esquecer que a intenção dos camaradas parece boa, né? Mas enfim, então essa é a relação do nosso amigo Marx, né, com a dialética do Hegel. Só que existe um detalhe que a gente não pode esquecer. O Hegel é um camarada que faz parte de um movimento chamado idealismo. Por que idealismo? Esses camaradas, Hegel e seus coleguinhas, acreditam que o primeiro contato que nós temos com o mundo é a nossa ideia sobre esse mundo. Por isso que o nome é idealismo. Primeiro vem a nossa ideia, a nossa interpretação. Em segundo lugar, só em segundo,
é que vem o mundo de fato, certo? Que vem as coisas que tem lá fora. Então, primeiro é o que eu interpreto. Segundo, vem o que está fora de mim, o que está acontecendo lá, beleza? E essa forma, eu estou resumindo bastante, né? E essa essa corrente de pensamento, idealismo, é muito criticado, como eu já falei, pelo materialismo e pelo existencialismo. E a crítica básica é o quê? Cara, esse negócio é fora da realidade. Esse negócio foge do dia a dia das pessoas, do cidadão, da sociedade, entendeu? E aí o Marx tem uma crítica bastante forte, né? Que é o seguinte: embora ele siga a ideia da dialética do Hegel, ele tem uma diferença brutal quanto a isso. E o termo que a gente utiliza para se falar desse diálogo, essa dualidade do Marx, de proletariado e burguesia, né, é o materialismo dialético. Ou seja, é a dialética do Hegel, basicamente, entendeu? Ele aprendeu lá estudando Hegel. Só que para o Marx não tem nada de ideia, de o que se forma na mente. Aí a junção da ideia com a natureza forma o espírito. Para o Marx não tem nada disso. Para o Marx é tudo material, beleza? Então, o materialismo dialético é a doutrina filosófica, né? A forma de pensar, é a corrente de pensamento dos marxistas, do Marx, né? E daqueles seus primeiros seguidores. Então, é a dialética, tipo do Hegel, a sociedade se divide em duas partes, né? E essas duas partes dialogam o tempo inteiro, burguesia e proletariado, só que isso é de forma uma dialética material. Não é uma dialética idealista como a do Hegel, certo? É uma dialética puramente material. E um outro termo bacana é o materialismo histórico. O que significa isso? O materialismo histórico é a forma que o Marx observa que a sociedade se desenvolve. A sociedade se desenvolve numa evolução histórica. O que ele quer dizer? O que a gente pode entender disso? O desenvolvimento da humanidade, das sociedades. E quando eu digo desenvolvimento, não é só evolução não, pode ser um retrocesso da sociedade, né? O movimento da sociedade se dá para o nosso amigo Marx de forma material e histórica, ou seja, a gente observa o que aconteceu e a gente provavelmente vai conseguir compreender o que vai acontecer se os fatores envolvidos forem similares. Ou seja, o Marx acredita que a dialética é bacana, a sociedade realmente se divide nessas duas partes, né? É similar, baseado no que Hegel fala, só que é uma dialética material, nada de idealista. E mais ainda, tem o materialismo histórico, que esse desenvolvimento da sociedade respeita as regras, né, entre aspas, da história. Então a gente tem que observar o que acontece historicamente, certo? E vai evoluindo, da mesma forma que acontece com a dialética do Hegel, né? Evoluindo não, perdão, vai se desenvolvendo, que pode retroceder também, né? A sociedade pode sofrer uma mudança e ficar pior. Lembra do Hegel? Tese, antítese, aí elas entram em confronto e formam uma síntese. Essa síntese se torna uma nova tese e vai surgir uma outra antítese. E elas vão tretar de novo, virar uma nova síntese, e essa nova síntese vira uma outra tese, e assim vai se desenvolvendo, beleza? E um outro termo importante para a gente finalizar o nosso amigo Marx é a mais-valia, certo? A mais-valia é como Marx descreve a forma que os patrões ganham o dinheiro em cima do trabalhador. Como assim, JL? Ganhar dinheiro em cima do trabalhador? Quanto mais o trabalhador trabalha, mais o patrão fatura. Mas o trabalhador ganha a mesma coisa, porque ele não trabalha mais por produção. Sacou? Então vamos lá. Eu estou trabalhando numa fábrica, certo? Então, nessa fábrica, o patrão vai fazer de tudo que ele puder, certo? Para que eu produza mais, beleza? Então, o lucro do patrão vai aumentar. O lucro aumenta, certo? E esse lucro aumenta exatamente em cima da exploração que ele faz de mim.
que sou operário, então eu trabalho mais, certo? Eu trabalho com mais rigor, muitas vezes até por mais horas, ok? E com isso ele lucra mais, então o lucro do patrão aumenta. E esse lucro aumenta como? Porque eu trabalho mais, então o lucro do patrão aumenta, porque o operário trabalha mais. Só que o operário continua ganhando a mesma coisa. Então trabalha mais, ganha igual. Ele ganha o mesmo. Beleza? Então a gente pode entender a mais-valia dessa maneira. O trabalhador trabalha mais, com isso o lucro aumenta a produção, mas eu continuo ganhando a mesma coisa, porque basicamente o que eu vendo para o meu patrão, eu que sou operário, é o meu tempo, sacou? Então eu vou vendo o meu tempo para o meu patrão, e nesse tempo ele vai dar um jeito de eu produzir o máximo possível, sacou? E nesse máximo possível que eu produzo, ele vai ganhar mais. Imagina a produção de fogão, certo? Uma linha de produção de fogão a gás, né, para cozinha. Opa. Então, cara, se eu me esforço, eu vou produzir, eu, né, e a equipe inteira, né, já pensando no modelo fordista, por exemplo, minha equipe e eu vamos, né, produzir muito mais. Produzindo muito mais, vai ter mais produtos, em tese vai vender mais. Então, o dono, né, dessa fábrica vai ganhar mais. Mas a gente vai ganhar a mesma coisa, porque a gente trabalha por tempo, beleza? Então é isso. Então no nosso próximo encontro a gente vai ver ainda sobre o Marx, né, para acabar agora, o conceito do socialismo científico em contraposição ao socialismo utópico, entendeu? Só para dar já uma como é que fala? Uma introdução. O socialismo científico foi desenvolvido pelo Marx e pelo Engels, né, seu querido amigo Friedrich Engels. E ele foi uma resposta, né, uma crítica muito forte ao socialismo utópico do século XVIII, né, que foi desenvolvido por 3 empresários, né, que eram o Michael Owen, Henri Saint-Simon e Charles Fourier. Deixa eu colar aqui. Isso, Saint-Simon, Owen e Fourier. Beleza? Então, para eles, o socialismo viria a partir de próximos capítulos. Bacana. E já aviso que o Marx, caraca, odiava o socialismo utópico com toda a força. Isso.